amigos, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em se profissionalizar cada vez mais nesse segmento e dominar de uma vez por todas a manutenção de placas eletrônicas. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar como acontece a conversão de corrente alternada para corrente contínua nas placas eletrônicas. Então, quero te mostrar como que essa conversão acontece na íntegra, para que você possa entender esse processo e, o melhor, saber qual medição você vai realizar em cada etapa da placa eletrônica, que essa é a parte mais importante, entender o negócio para conseguir fazer a medição da forma correta e saber o que esperar da medição que você está realizando. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque para mostrar esse conteúdo para vocês, eu preparei aqui um circuito dentro do nosso simulador para que vocês possam conseguir ter mais clareza. Então eu tenho aqui na minha tela um circuito retificador. Esse circuito é um circuito comum de fonte de alimentação linear. Como assim? Nós temos a entrada de alimentação, 220 volts, passa por um transformador onde vai rebaixar essa tensão, joga no circuito retificador, vai para o filtro e vai para uma determinada carga, para alimentar essa carga. Pode ser que passe ainda por um regulador de tensão, a depender da placa eletrônica. Okay? Se fosse uma fonte de alimentação chaveada, nós não teríamos esse transformador aqui na entrada. A rede já iria enviar tensão direto para o circuito retificador e o circuito retificador ele iria retificar, filtrar e mandar essa tensão direto para o transformador chopper. Mas esse não é o nosso foco agora, nós não vamos falar especificamente sobre fontes de alimentação. O foco é nesse circuitinho aqui, que é o circuito retificador. Esse é o circuito que vocês precisam entender e aprender para esse exato momento, beleza? Então, vamos lá, que eu vou explicar para vocês como que funciona. Entra aqui a alimentação 220, passa pelo transformador, que é o transformador linear, não é um transformador chopper. Ele vai rebaixar essa tensão, jogar essa tensão rebaixada ainda em corrente alternada no circuito retificador, devido ao funcionamento do diodo. Lembra que o diodo ele é um componente que conduz em um sentido e corta em outro sentido. Devido a essa característica de funcionamento do diodo semicondutor, ele vai retificar. Ele vai aproveitar os semiciclos positivos e retificar eles jogando aqui na nossa carga, na nossa saída. Vamos ver como que isso funciona? Vejam que o meu capacitor de filtro, nesse exato momento, ele está desconectado, porque eu quero que vocês vejam como que esse circuito funciona sem o capacitor de filtro. E depois eu vou adicionar o capacitor de filtro para vocês verem também. Então, ó, já dei play aqui no meu simulador. Então, ele vai iniciar a simulação. Então já vai iniciar, já está funcionando a minha simulação, o meu tempo aqui já está rodando. E eu vou colocar isso aqui num circuito e num gráfico para que vocês possam ver como funciona. Então veja, ó, aqui é o seguinte, a onda roxa lilás aqui, ela é essa tensão. É basicamente a tensão de entrada vindo da fonte de alimentação. Então perceba que essa tensão ela vai lá em 110 volts e desce em menos 110 volts. Sobe em 110 volts e desce em 110 volts. Aqui nós temos a tensão de entrada. Aqui no verde, na nossa senoide verde, nós temos a tensão em corrente alternada rebaixada pelo transformador. Então, depois de passar pelo transformador, nós vamos ter essa tensão aqui, ó, o verde, que vai lá em 22 volts, desce em menos 22, sobe em 22 volts. Então, é antes do circuito retificador. Depois que passa pelo circuito retificador, depois que essa tensão que está aqui passa pelo circuito retificador, ela vai ser esse sinal azul aqui, ó, vai ser esse sinal azul, que é somente os semiciclos positivos. Então, veja que a gente está falando aqui de uma retificação de onda completa. Então, são somente aqui os semiciclos positivos. Esses semiciclos positivos já está retificado. É o que nós chamamos de tensão contínua
pulsante, porque veja que ela tem algumas lacunas aqui, ó, ela não está 100% contínua, ela vai, desce, sobe, desce, é uma tensão contínua pulsante. Então, só um detalhe, eu vou retirar essa tensão de entrada só para facilitar a nossa análise aqui, porque eu não quero ficar vendo ela aqui no gráfico, a gente quer analisar somente o circuito de retificação, tá bom? Então vai facilitar um pouquinho a visualização de vocês para que vocês consigam ver e entender um pouco melhor. Então vou aumentar aqui a nossa amplitude, vou aumentar aqui o nosso tempo, tá? Aqui. Beleza, então veja que nós temos a tensão rebaixada pelo transformador e a tensão pulsante. Olha só o que vai acontecer com essa tensão contínua pulsante quando nós adicionarmos o capacitor. Então, nesse circuito de fonte aqui, galera, não tem nada calculado. Eu coloquei aqui só para a gente ver o funcionamento, tá? Então, por exemplo, esse capacitor de 100 microfarad, eu coloquei ele de 100 microfarad porque eu sei que o de 100 microfarad já fica próximo ao resultado que a gente quer e é só para a gente observar o funcionamento, tá? Então, vamos lá, conectei o capacitor, vamos ver como que vai ficar a onda com o capacitor conectado, só para vocês observarem o que vocês vão encontrar aqui nesse circuito. Então, vamos lá dividir de novo. Então, olha só, ela já não é mais uma tensão pulsante como era antes. Olha como ela está mais contínua. E a tensão de ripple dessa retificação, ela já está muito menor do que era antes. Então, ela oscila bem pouco. Para retirar essa pequena oscilação, agora a gente deveria adicionar aqui um regulador de tensão. O regulador de tensão seria responsável por tirar totalmente essa tensão de ripple aqui, correto? Então, dito isso, nós já entendemos todas as etapas de funcionamento dessa fonte de alimentação. Quais são as medições que a gente iria realizar nessa fonte aqui? Na entrada, para verificar se nós temos a tensão de entrada. Na saída do transformador, para verificar se o transformador está funcionando. Então, se está entrando 220, a gente deveria ter aqui uma tensão de 20, 24 volts mais ou menos, a depender da placa eletrônica. Depois da ponte retificadora, para saber se nós temos tensão contínua aqui após a ponte retificadora, para verificar se ela está retificando, correto? Então, se nós temos 24 volts aqui, a gente deveria ter algo em torno de 18 volts mais ou menos aqui no circuito já retificado. Beleza? Então, essas seriam as primeiras medições que a gente executaria nesse circuito de fonte de alimentação linear. Se fosse uma fonte chaveada, a gente mediria a entrada, não teria o transformador e a gente já mediria o circuito de retificação. No caso da fonte de alimentação chaveada, entrando 220, a gente teria algo em torno aí de 310 volts aproximadamente aqui no circuito já retificado. Beleza? Então seriam mais ou menos essas medições que a gente executaria. Esse é o funcionamento do circuito de retificação dentro do processo de conversão para corrente alternada e corrente contínua. Beleza? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para sempre ser notificado dos nossos novos conteúdos. Se você quer ser lembrado das nossas próximas turmas, dos nossos treinamentos, aqui na descrição desse vídeo tem um link da relação de todos os treinamentos que nós aqui da Lise Tecnologia temos, com um botão disponível para você clicar e se cadastrar na lista de espera desses treinamentos. Beleza? Tem algum outro circuito que você gostaria de entender, que você gostaria que nós trouxéssemos conteúdo aqui para você? Deixe aqui nos comentários para que a gente possa sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. Beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.